Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Marie Castro do time de artesãos da Círculo e hoje a gente tem um tutorial super fofo dessa bolsinha, olha. Ela serve para várias ocasiões, inclusive para volta às aulas, e você pode fazer de vários tamanhos. Vai usar o Barroco Max Color e a sua imaginação, então vamos lá ver o tutorial dessa bolsinha super fofa. Para fazer essa peça, você vai precisar de um novelo de Barroco Max Color na cor 6482, uma agulha de crochê 4,5 mm, uma agulha de tapeçaria 14 ou 12, uma tesoura e fita métrica. Dependendo do tamanho da sua peça, você vai precisar de 2 novelos se você for fazer maior, mas caso vá fazer no tamanho assim que eu vou passar para vocês, um novelo tá suficiente. Para fazer esse modelinho menor, como eu falei para vocês, é totalmente customizável, a gente pode fazer tanto no modelo menor quanto nesse modelo maior. O menor vai gastar apenas um novelo do Max Color. Para fazer maior, por exemplo, a gente vai usar aqui, ó, os cadernos como referência, né? Ó, a gente pode colocar os cadernos dessa forma na bolsinha. E a gente vai usar mais ou menos uns 2 novelos de Barroco Max Color para fazer essa bolsa maior. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer aqui o fundinho para ter o tamanho do objeto que vocês querem colocar dentro da bolsa. Aqui no caso os cadernos, a gente está utilizando essa medida e eu vou fazer uma outra com os cadernos de pé para a gente ver como vai começar aqui o fundo de acordo com o objeto. Bom, a gente vai pegar o fio de dentro do novelo, aqui por dentro, e o fio de fora. A gente vai trabalhar com o fio duplo, por quê? Porque a gente precisa estruturar a nossa peça. E a gente vai fazer as correntinhas iniciais de acordo com o tamanho mais ou menos do caderno. Então aqui ó, eu tô fazendo as correntinhas iniciais. Eu vou medir aqui no meu caderno mais ou menos. Como essa peça vai crescer carreira, a gente pode deixar um pouquinho menor, uns 2 dedos, 4 centímetros a menos do objeto que a gente quer colocar dentro. Fiz as correntinhas agora. Vou tirar o caderno aqui para ficar mais fácil. E a gente vai fazer a primeira carreira toda de pontos meio altos. Então eu vou dar uma voltinha na agulha, vou contar 1, 2, no terceiro espaço, vou inserir a agulha, puxei, vou dar uma voltinha aqui e vou puxar tudo de uma vez. Lembrando que a gente está trabalhando com 2 fios, então lembra sempre de pegar 2 fios e passar eles certinho aqui por dentro. Agora é só fazer, ó, um ponto meio alto em cada buraquinho de ponto. Então agora eu vou colocar o último ponto aqui da correntinha. Coloquei o último ponto, eu vou colocar mais 2 nesse buraquinho aqui. Então, ó, no mesmo buraquinho. Vou fazer o terceiro agora, né? Tem 2 aqui no mesmo buraquinho, então terceiro. Vai ficar meio apertadinho na primeira carreira, mas depois fica um pouco mais fácil de trabalhar. Tá vendo que a gente fez uma curvinha aqui, ó. E agora a gente vai trabalhar um meio alto dentro de cada buraquinho de ponto até chegar aqui nessa extremidade. Então, ó, pegar a alcinha de cima aqui das correntinhas iniciais, faz o meio alto. Vai ficando desse jeito, tá vendo? Tá aqui, ó, já tá terminando o fundinho, tá vendo? Tem mais ou menos uns 2, 3 centímetros para cada lado, 4, né, pra gente crescer ainda. E aqui, como a gente fez esses 3 aqui no mesmo buraquinho de ponta, a gente vai repetir a mesma coisa desse outro lado. Então eu vou contar esses 2 primeiros aqui, já que eles estão no mesmo lugar. Coloquei mais um, fiquei com um total de 3 no mesmo buraquinho de ponto. E vou fechar aqui com baixíssimo a primeira carreira. Ficou desse jeito aqui, ó.
que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai sempre compensar, então assim, aqui nós temos 3 pontos no mesmo buraquinho de ponto, e aqui a gente também nessa outra extremidade tem 3 pontos. Na próxima carreira a gente tem que ter 6, então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aumentar, fazer 2 juntos, em cada buraquinho de ponto desses 3. Então eu vou subir aqui uma correntinha. Então ó, a gente vai ver aqui, nesse buraquinho de ponto aqui eu vou fazer um ponto meio alto. Eu vou contar essas correntinhas iniciais aqui como um ponto também, então a gente já aumentou nesse buraquinho de ponto. Esse último aqui a gente vai fazer só na volta, o aumento. Então eu vou fazer mais um aumento e vou seguir reto. Então ó, no próximo buraquinho de ponto eu vou fazer 2 meio altos. A gente tem um total de 4, a gente precisa de 6. Esses 2 aqui a gente vai colocar só no final. Então agora eu vou parar de aumentar e vou seguir reto, com os pontos meio altos. Agora a gente chegou aqui naqueles 3 que estão no mesmo buraquinho de ponto, ó, esses 3 próximos aqui. A gente vai fazer os aumentos para ficar com 6. Então, fiz um meio alto, vou fazer outro no mesmo buraquinho de ponto. Agora eu vou fazer de novo 2 no mesmo buraquinho de ponto. Temos 6 pontos aqui, porque a gente estava com 3 no mesmo buraquinho de ponto. A gente vai seguir agora com um ponto meio alto em cada buraquinho de ponto. E aqui depois a gente vai completar com os 2 últimos que estão faltando. Agora aqui eu vou completar com 2 no mesmo buraquinho de ponto. E vou fechar aqui com baixíssimo. O que a gente vai fazer agora na próxima carreira? O mesmo esquema, a gente vai dobrar os pontos. Então, se a gente tem 6 aqui, né, em cada extremidade, a gente vai ter 12 no final. Beleza? Então, vamos lá. E agora é só completar aqui, ver onde tem, né, os aumentos. Se a gente tem 6 aqui, a gente vai ter que ficar com 12. Só que a gente não vai conseguir completar esses 2 últimos espaços, então a gente vai completar depois na volta. Vai fazer agora, então, mais uma carreira. Terminei essa terceira carreira. Agora a gente vai para a quarta e para a quinta carreira. Talvez você tenha que intercalar os aumentos à lateral, porque você pode fazer uma ondinha. Caso você sinta que tá bem grande, tá fazendo as ondinhas, intercala os aumentos. Faz um ponto com aumento, o outro sem aqui na lateral só, tá? Aqui no centro sempre a gente vai trabalhar um ponto dentro de cada buraquinho de ponto. Então vamos trabalhar mais umas 2 ou 3 carreiras e eu mostro pra vocês o resultado. Aqui eu precisei só fazer mais 2 carreiras, ó, a gente já tem o tamanho do caderno. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar uma carreira para poder virar esse trabalho e virar a base da bolsa. Então, ó, você vai vir aqui, continuando fazendo o mesmo ponto, que é o ponto meio alto, eu vou fazer uma correntinha. Você fez aqui a correntinha, tá vendo que tem, ó, essa parte da frente do ponto e a parte de trás. Normalmente a gente insere a agulha aqui, ó, pegando as 2 partes. Agora a gente vai pegar só a alça de trás do ponto, ó, e fazer o ponto meio alto. Sem aumento nenhum agora, tá? A gente vai só fazer um ponto meio alto em cada buraquinho de ponto. Com a alcinha de trás apenas. E vai ficando esse cordãozinho aqui na frente. Então, eu vou fazer essa volta inteira agora de ponto meio alto, pegando só essa alcinha de trás. Então, aqui, olha, eu fiz todos os pontos meio altos aqui, pegando só a alcinha de trás. Tá vendo que dá um efeito aqui na frente, ó? E, naturalmente, a peça já vira. Então, fica desse jeitinho assim. Agora, essa é a última carreira que a gente vai fazer fechando aqui com um baixíssimo, ó. Eu vou vir aqui e vou fechar com baixíssimo. Vou subir de 1 a 2 correntinhas, eu faço normalmente uma. E vou com o meu marcador marcar aqui esse início. E agora eu vou continuar fazendo pontos meio altos, um em cada buraquinho de ponto, sem aumento,
Só que a gente vai voltar depois para mostrar para vocês como trabalhar isso de forma circular contínua, sem fechar as carreiras. Aí agora a gente vai pegar nesse buraquinho mesmo, ó, pegando as duas alcinhas, tá? A gente não vai fazer mais esse efeito de pegar só a alcinha de trás. E sem aumento nenhum, tá? A gente vai seguir reto. Agora a gente não vai fechar com baixíssimo, tá? A gente não vai fazer assim, fechar a carreira. A gente vai simplesmente fazer o ponto meio alto e continuar o trabalho. Então, ó, fiz o primeiro aqui. Vou colocar o meu marcador lá em cima, nesse que eu acabei de fazer. E vou agora circular por volta de umas 20 carreiras a mais aqui pra gente ter uma altura legal. Mas você pode pegar o objeto e ir medindo no objeto mesmo. Aqui a gente tá fazendo as carreiras circulares sem emenda, então se vocês forem observar, ó, não tem nenhum lugar que você consegue identificar o início da carreira e não fica aquela linha estranha do lado da peça. E a gente vai medir agora a altura com o objeto mesmo que a gente quer colocar na mala. Então, ó, aqui ainda falta um pouquinho para fazer. Eu vou continuar fazendo carreiras retas, mais ou menos o dobro aqui, pra gente conseguir fazer a parte de trançar o fio. Bom, aqui, olha, eu fiz já bastante, eu fiz umas 20 carreiras ou mais, né? A gente tá usando o caderno como referência. Então, coloco o caderno aqui dentro, ó. Ele desapareceu. Agora a gente vai fazer uma carreira diferente pra gente poder depois franzir essa peça e poder fechar a bolsa. Então, eu tô chegando aqui, ó, no marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, agora a gente vai fechar meio que a carreira. Vai subir duas correntinhas. Posso até tirar esse marcador, porque como a gente já fechou a carreira, a gente vai entender que ela vai acabar aqui também. Aí eu vou fazer um ponto meio alto. O segundo. Terceiro. O quarto. Aqui a gente vai contar as correntinhas iniciais como um ponto também, então a gente tem 5 pontos meio altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular esse pedaço aqui, esse ponto que a gente provavelmente colocaria e preencheria aqui com um ponto meio alto, e vou para o seguinte, para o segundo espaço, fazer um ponto meio alto. Vai ficar esse buraquinho aqui, ó. Então, a cada 5 pontos meio altos, a gente vai fazer uma correntinha e vai pular um espaço de ponto. Ó, 3, 4, 5, correntinha, pulei esse espaço no segundo meio alto. Eu vou fazer essa carreira agora fechada, a gente vai ter que fechar depois aqui com um baixíssimo, sempre seguindo esse padrão. Bom, eu cheguei aqui, olha, no começo da carreira, vou fazer a correntinha e vou unir aqui com baixíssimo. Então ficaram esses espaços aqui, tá vendo, ó, em toda essa carreira. Agora eu vou trabalhar mais algumas carreiras de forma circular, pode ser umas 3 ou 4, só pra gente finalizar a bolsa. E aí você vai subir uma correntinha ou duas e vai fazer pontos meio altos, do jeito que tava fazendo na base toda da peça. Só que agora sem ficar fechando a carreira. A gente vai pôr o marcador de novo aqui. E vai trabalhar de forma circular. Tô chegando perto do marcador de novo. Então eu vou pegar aqui e fazer os últimos pontos meio altos. Quando eu chegar no marcador, eu vou fazer um baixíssimo pra gente poder nivelar a bolsa. A gente tá trabalhando de forma circular, né? Sem fechar as carreiras. Mas a gente precisa nivelar para ficar tudo do mesmo tamanho. Então aqui, olha, o marcador eu vou tirar. E vou fazer um baixíssimo. Vou cortar. E vou passar aqui o fiozinho por dentro, fazendo um nozinho. Bom, essa é a base da bolsa. Naquelas carreiras que a gente fez com os buraquinhos, a gente vai precisar passar um fiozinho aqui, com um tassel também. Então eu vou ensinar pra vocês como fazer
o pingente pra gente poder fechar a bolsa. Vou pegar aqui o fio duplo e vou fazer algumas correntinhas. É bom deixar uma pontinha considerável para depois a gente aplicar o têxtil e ter bastante fio suficiente para dar os nozinhos e fazer o acabamento. Então, você vai começar fazendo umas correntinhas. Pode ser mais ou menos 1 metro de correntinhas. Fiz aqui mais ou menos 1 metro de correntinhas. Vou dar um nozinho. Agora eu vou ajeitar aqui a base da peça pra gente poder passar esse fio. Eu gosto de dar uma dobradinha assim, ó, em cada lateral. E juntar tudo assim, desse jeito, tá vendo? Aí você vai organizando de uma forma que fique simétrico essa dobra aqui dos dois lados. Aí depois que você dobrou mais ou menos do jeito que você quer, você vai passar esse fio aqui dentro da agulha de tapeçaria, que é o fio das correntinhas, e vai entrelaçar aqui entre os buraquinhos, ó. Vai passando assim, tá vendo? Entre os espaços. Usando os buraquinhos que a gente fez naquela carreira para guiar, né, o nosso fio. Eu vou passar agora a volta inteira. Então você pode puxar um pouquinho mais de fio pra cá, assim. E passar em todos os espaços agora aqui dessa lateral também. Agora que eu tô finalizando, olha, eu já passei o fio em toda a volta da bolsa. E a gente pode usar isso aqui pra ajustar essa parte aqui da bolsa. Só que tá faltando aqui as tassels nas pontinhas dessa correntinha. Como é que a gente vai fazer as tassels? Que seriam os pingentinhos. A gente vai utilizar uma medida da mão, ou se quiser utilizar um caderninho, alguma coisa que você tem de referência, um papelão, e vai dar várias voltas. Eu dei 28 voltas. Cortou. Vai cortar 2 fiozinhos de mais ou menos uns 30 centímetros. Um a gente vai passar aqui por dentro, ó, e fazer um nozinho. Faz o segundo nozinho pra ficar bem firme. E agora esse segundo fio vai vir aqui por baixo. A gente vai ajeitar aqui mais ou menos, deixando os 2 dedos. E vai fazer um outro nozinho. Pode apertar bem, ó. Quanto mais apertar, mais bonitinho fica. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar só essa extremidade aqui, ó, que tá dobradinho, tá vendo? Com a tesoura maior. Vai vir cortar as franjinhas, ó. Depois de cortar, antes da gente aparar a pontinha aqui, a gente vai fazer um acabamento melhor aqui em cima. Então, eu dei 2 nozinhos aqui nessa parte. Eu vou dar algumas voltinhas, ó, com o próprio fio. Vou pegar a agulha de tapeçaria. Passar esse fiozinho aqui por dentro do têxtil. Então, eu vou só enfiar a agulha aqui por dentro, ó, e puxar. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro fio que sobrou aqui. E agora eu vou aparar as pontinhas.
Vai ficar mais ou menos assim, desse jeito. E agora eu tenho que aplicar aqui na base de correntinhas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, ó, temos 2 fiozinhos aqui no nosso têssel. Um deles eu vou passar por dentro da agulha. Vou chegar aqui na primeira correntinha da base de correntinhas. E vou tentar enfiar aqui por dentro, ó. Passou um. Vou pegar o segundo fio. E vou passar por um outro caminho, mas também por dentro aqui da base de correntinhas. Agora eu vou dar um nozinho. Segundo nozinho. Vou passar uma das pontinhas aqui por dentro do têssel mesmo, ó. Então, você vai enfiar a agulha bem por dentro dele mesmo. Vai ser um pouco complicadinho, mas acaba dando tudo certo no final, ó. Puxa por dentro. Dá uma ajeitadinha. Vai passar a segunda linha também do mesmo jeito. E essas duas que sobraram vai ser da mesma forma também, a gente vai esconder pra dentro. Agora eu vou ter que cortar de novo aqui, né, as pontinhas que sobraram. E eu apliquei o primeiro têssel. Eu vou fazer a mesma coisa agora nessa outra extremidade. Para fazer as alças, a gente vai precisar de 2 partes iguais, né? Eu comecei aqui fazendo um cordãozinho de 60 centímetros de correntinha. E agora eu vou voltar só no ponto baixíssimo. Então, ó, só volta no ponto baixíssimo. Uma dica também é a gente fazer um ponto um pouquinho mais preenchido também. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o ponto meio alto, que é o ponto da base da peça. Então fica a critério, se quiser uma alcinha mais grossa, faz o meio alto, se quiser mais fininha, faz o baixíssimo. Aí vai preencher todo esse cordãozinho e vai fazer outro igual, do mesmo sentido, com 60 centímetros de correntinhas. Então eu fiz as 2 alcinhas iguais. E antes de aplicar, eu vou esconder esse fiozinho aqui, ó, da base, para ele ficar com o acabamento bem bonitinho. Então, eu vou vir aqui do lado avesso aqui e vou colocar, ó, a minha agulha. Eu vou passar esse fio entre os pontos do avesso para dar uma prendidinha aqui, legal. Ficou bem preso, tá vendo? Aperta. Para não soltar esse fio com o uso. Então, passou aqui. Apertou bem. Cortou. E agora a gente vai aplicar as 2 alças na base. Então, ó, tem uma das alcinhas aqui que vai vir para esse lado e a outra para esse outro lado. Então, como o meu fio já tá pra cá, assim, ó, eu já vou passar por dentro da agulha de tapeçaria. Uma das pontinhas. Agora eu vou posicionar mais ou menos onde que eu quero que fique a alça e vou costurar. Então, ó, vai ficar mais ou menos aqui, assim. E vou dar uns pontinhos. Vou pegar esse outro fio aqui e vou fazer a mesma coisa.
tenta costurar várias vezes para ficar bem forte a alcinha, para ela não sair com o uso. Então, ó, passa aqui e costura também. Aperta bem. Agora aqui do lado do avesso, a gente vai fazer um pontinho aqui do avesso, ó. Vou dar um nozinho. E vou esconder esse fio aqui atrás. Cortou. Vai esconder esse fio também, da mesma forma. Dá várias voltinhas. Apertou. Cortou. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa outra alça. Tenta posicionar mais ou menos da mesma forma e vai costurar. Bom, a gente aplicou aqui, ó, as duas partes de cima e agora a gente vai aplicar as duas partes aqui embaixo. Então eu vou pegar um fiozinho, vou passar aqui por dentro da minha agulha de tapeçaria. Vou tentar achar aqui, ó, uma linha reta e vou costurar nessa parte aqui de baixo, tá vendo? Nas alcinhas que a gente deixou aqui pra virar a bolsa. Passar o fio aqui. Pode dar um nozinho se quiser na pontinha. E agora vai alinhavar da mesma forma que fez lá em cima. Ó. Vai levar lá pro lado do avesso. Deixa eu só. E essa parte do nozinho também vai lá pro avesso. Aqui a gente pode dar um nozinho, ó. Mais um nozinho. E esconder as pontinhas. Prendi aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vai ficar desse jeito, tá vendo, ó? Pode puxar que ela sustenta bem a bolsinha. Então ficou pronto assim. E agora a gente já pode utilizar a bolsa. E aí, gostou da peça? Se você fizer ela com Barroco Max Color ou com outros fios da Círculo, não esqueça de usar a hashtag SempreCírculo nas redes sociais e compartilhar com a gente essa ideia. Até a próxima, tchau, tchau!